limpar, igreja. É tempo de limpar as nossas vestes. É tempo de calçarmos as sandálias do Evangelho. É tempo de colocarmos colírios em nossos olhos. E nós viveremos. Eu não sei se você está entendendo. Eu sei que tem pessoas aqui dentro. Eu sei. Você está pensando, para que tudo isso? E por que não entra na palavra logo? Eu sei que isso não é sobre você, mas há um espírito de... Na verdade não é um espírito, né, pastor? É um principado trazendo uma frieza sobre nós. Mas saiba que nós vamos guerrear até que todo esse principado solte a cidade de Osasco e Carapicuíba. E nós temos toda a autoridade para repreender. Eu acho que agora não é hora de discursos, não é hora de nos escondermos, é hora de guerrearmos. Há uma causa do Evangelho, há uma luta para lutarmos, e essa luta vai ser ganhada no nome do Senhor. Só que se prepare. A Bíblia fala que aquele que está sujo, não se preocupe, que se suje-se mais. Mas você que julga está limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Limpe-se mais. Tem autoridade sobre você. Desde o menor ao maior, o Espírito é o mesmo. É o Espírito que faz em nós. E não se conforme. Não se conforme. Não é normal o que está acontecendo. Nós não fomos chamados para aceitar, mas nós fomos chamados para sermos inconformados em relação a isso. Há tempo de nós não escolhermos mais cultos para cultuar. Há tempo de nós não celebrarmos mais quando estivermos em escalas. Há tempo de nós não só lermos a Bíblia quando tivermos algo para fazer aqui na igreja. O Senhor quer nos levar num nível profundo, um nível de arrependimento, de avivamento, onde você vai ser tão apaixonado pela Bíblia, tão apaixonado pela presença de Deus, que o teu carro, a tua empresa, a tua escola, a tua faculdade, a tua família, a tua casa vai ser inundada pela presença de Deus. Há um povo clamando, esperando a manifestação dos filhos. E é um tempo de não nos preocuparmos mais com as nossas coisas, nos preocuparmos com as coisas do alto agora. Quebra de orgulho, descer o Rio Jordão, pastor. E nós vamos falar um pouquinho de novo do Rio Jordão. Amém? Você está comigo? Faz sentido tudo isso? Amém? Pega isso no Espírito, guerreia isso. Essa não é a batalha dos pastores, essa é a batalha da igreja do Senhor Jesus. Você foi chamado para guerrear. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6. Aleluia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E a mensagem hoje é restaurando o machado. Eu sei que muitos machados foram perdidos nessa noite, mas o Senhor vai restaurar para que você possa continuar fazendo a obra dele. 2 Reis capítulo 6, versículo do 1 até o 7. Glória a Deus, já está. Eu vou ler na NAA, mas se a sua Bíblia for diferente, não tem problema. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão. Olha aí, pastor. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes teus servos. Então o profeta disse: tá bom, eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Mas aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. Como diz o pastor Jorge Rojas, repita comigo: ai, ai, ai. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho
ou a madeira, jogou na água naquele lugar, e fez o ferro flutuar, e então lhe disse: pegue-o. E o discípulo estendeu a mão e o pegou. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui de novo na tua presença. Nós queremos mais de ti, Jesus. Há um anseio da tua igreja para ir além da tua palavra, além de tudo aquilo que já vivemos, além de tudo aquilo que já experimentamos. Tu és, ó Pai, uma fonte inesgotável, e nós queremos provar a cada dia mais a tua bondade, o teu amor, da tua misericórdia, deste rio. E eu oro, papai, para que nesta noite o Senhor fale conosco. Eu só tenho uma voz, e é essa voz que eu te entrego agora, porque de mim não vem nada bom, não tem ideias, não tem persuasão, nada que eu possa fazer para que o teu povo seja cheio de ti, mas a minha voz, sendo guiada por ti, eu sei que é suficiente para empoderar o teu povo, com o poder do Espírito Santo, para fazer a tua vontade. E eu oro, Pai, declarando a tua palavra, que diz que ela é liberada. Uma vez que a tua palavra é liberada, ela não volta sozinha, vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E eu oro, Pai, para que o propósito seja designado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se você é cheio do Espírito Santo, você pode aplaudir o Senhor bem forte aí no seu lugar? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Não é o profeta Maurício, mas é o que tem para hoje, amém? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, pastor? Aleluia. Mas Ele fala, se você pediu uma palavra para Ele, é Ele que vai te entregar. Se você pediu algo para Ele, é Ele que vai te dar nesta noite, amém? Eu só peço para que você mantenha o seu coração aberto, porque eu preciso correr muito. Então eu vou ser um pouco mais rápido, mas eu quero que você absorva ou anote tudo aquilo que vai ser falado. Irmãos, essa história é bem conhecida, você já sabe, eu acho que você já ouviu várias pregações em relação a isso. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui nessa noite, de algo que o pastor Ronaldo me ensinou há um pouco tempo atrás. Nós temos conversado muito e ele falou muitas coisas para mim. E uma das coisas que ele me disse, que entrou no meu coração e acredito que está mudando a minha vida, é que ele falou assim: prega exatamente aquilo que você vive. E aí eu fiquei pensando, será que eu estava pregando aquilo que eu não estava vivendo? Mas eu entendi, quando você está vivendo, você tem autoridade para falar, de conseguir transmitir de uma forma fidedigna aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E essa palavra é o que eu estou vivendo, é o que eu estou caminhando, e eu sei que o Espírito Santo vai ministrar muito no teu coração nessa noite. A Bíblia vai falar que existiam alguns discípulos que estavam esperando, de uma certa forma, o mover do Espírito Santo. Estavam em uma escola, e a Bíblia vai dizer que eles eram discípulos de Elias, só que Eliseu assumiu o cajado, assumiu a bronca, e agora ele se tornou o mestre daqueles discípulos. E a Bíblia vai falar que eles estavam em um lugar, e esse lugar era pequeno. E aí a Bíblia fala que um desses discípulos talvez tenha recebido tanto e visto tanto de Deus, que ele olhou para aquela realidade e ele pensou: eu acho que dá para ir além, eu acho que dá para entregarmos mais, eu acho que nós conseguimos expandir mais. Eu acredito que era tanta presença de Deus, era tanto mover de Deus, tanto direcionamento. Nós vemos aí que até hoje são feitas escolas de profetas, e a gente vê que o mover é extraordinário, incrível. Nós fomos uma vez na igreja da cidade, numa conferência, meu Deus, gente, né, pastora? Dá para segurar assim a presença de Deus, era incrível. Só que por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o primeiro ponto que eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor espera, é que Ele deseja que nós desejamos crescer. Às vezes nós estamos tão acomodados com o nosso grupo de cuidado, com a nossa igreja. Nós achamos que está bom, está legal, o grupo que está aqui está muito bom, está tudo maravilhoso, está tudo andando, não mexe porque dá trabalho. Mas o que o Senhor espera de mim e de você é um desejo de crescimento, um desejo de olhar e pensar assim: está bom, está legal, mas dá para ir além. E aquele discípulo, ele olha para os profetas e pensa assim: gente, dá para ir mais, dá para crescer, dá para expandir,
dá para vivermos algo ainda melhor e maior. E a Bíblia vai dizer que ele fez um compilado ali, falou, colocou a ideia, jogou a ideia e falou assim: gente, podemos crescer. O mover de Deus aqui é palpável. Nós estamos sendo ensinados nos ensinamentos do profeta Elias e agora no profeta Eliseu, que dobrou os milagres de Elias. Mas nós não queremos parar aqui, nós queremos ir além. E aí eu acho lindo que o profeta Eliseu, ele olha, escuta aquilo e fala: ok, vai. E hoje o que o Espírito Santo está te falando é: vai. Talvez você está pensando: ah, mas eu não sei como falar com os pastores, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo está te falando: vai, vai, cresça, dê frutos, e frutos que permaneçam. O Senhor tem algo para nós, só que esse algo é muito grande para caber aqui dentro. O Senhor deseja que nós cresçamos neste lugar. Saiamos de um lugar de comodismo para entrarmos em um lugar onde nós não temos mais a dependência de pessoas, de situações, do que nós estamos vivendo, mas a nossa dependência agora é exclusivamente do Senhor. O Senhor está te falando, é uma resposta de Deus para você nessa noite: vai, cresça, faça, abra, avance, faça alguma coisa. Não é dúvida, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo falando: vai, eu estou te validando. Você quer crescer? Cresça, faça, ninguém vai te impedir. Expanda, não impeça o Espírito Santo, expanda o lugar da tua habitação. Cresça, faça alguma coisa com aquilo que o Senhor te deu. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer que ainda não está bom, ainda não é o suficiente. É a mentalidade aqui, é os pés aqui do que estamos vivendo hoje, 2 de outubro de 2025. Mas é os olhos espirituais abertos para ver que nós vamos varrer toda essa cidade, varrer todo esse bairro. Nós teremos institutos, escolas, faculdades, ONGs sendo levantadas, empresas já estão sendo levantadas. Mas cresça, cresça, é com você, não é com os pastores, eles fizeram a parte deles, agora é com você. Vai, faça alguma coisa, pega aquilo que Deus te deu e multiplica, em nome de Jesus. E o segundo ponto, eu preciso correr, é: reconheça o lugar da perda. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles saíram do lugar da sua habitação e eles começaram a construir. E veja como isso é interessante. Deus, ele quer que nós cresçamos, só que ele quer que você faça parte do crescimento. Não é só os pastores, não é só os líderes, é você. Aí você pensa: eu que entrei ontem, é você. Ele quer que você pegue o machado e vá cortar madeira, vá fazer a obra de Deus, vá trabalhar. Ah, Igor, mas é pequeno, ninguém está vendo. Não importa, isso é para a glória de Deus, e você está contribuindo com o crescimento do Senhor. Eu conheço pessoas que nunca pegaram o microfone, mas o que essa pessoa é cheia do Espírito Santo e consegue empoderar cada um que a escuta é inacreditável. Eu estava na casa dessa pessoa esses dias e eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa, tem muitas pessoas que me falam sobre você, e aí eu estou curioso, o que você faz? E ela falou: eu só falo aquilo que Deus pediu para eu falar. E eu falei: você tem noção daquilo que você está colocando na mente e na mão dessas pessoas que estão fazendo grandes coisas? E ela falou: esse é o meu chamado, é para isso que o Senhor me chamou. Eu não preciso de um microfone, eu preciso de uma mesa, 2 cadeiras e falar aquilo que Ele me deu. E eu falei: uau. Às vezes a gente almejamos um microfone, queremos cantar, tocar. Você acha, Carol, que eu não gostaria de cantar? Queria. A Laísa não me libera para ter aula de canto, mas tudo bem, cada um no seu quadrado, mas nós somos importantes. Aquilo que você faz não é em vão, aquilo que você faz na obra do Senhor não é em vão. Pessoas estão sendo levantadas, estão recebendo o Senhor por causa da tua obra. Não para. E aí o segundo ponto: enquanto aquele homem estava trabalhando,
E aí imagina, derruba uma árvore, derruba duas, derruba três. Imagine ele, uau, essa casa vai ser gigantesca, derruba quatro, mas chega uma hora que o ferro escapa, o corte, a precisão sai e cai dentro da água. E aí a Bíblia vai falar que aquele homem, ele poderia simplesmente falar assim: não é meu, eu vou voltar, vou ver se alguém me empresta outro machado e eu vou continuar. Mas a Bíblia fala que aquele homem, quando ele perde, a primeira coisa que ele fala é: ai, meu Senhor. E quando eu li isso, eu pensei: uau, nós precisamos reconhecer o que nós perdemos. Às vezes é um dom que você perdeu, talvez é o fogo do Espírito Santo que você perdeu, talvez seja o primeiro amor, talvez seja o ministério que você perdeu, que você estava lá trabalhando, mas o machado quebrou e caiu na água. E o primeiro ponto para que nós possamos ser restaurados e continuarmos a obra, além de querer crescer, mas só querer não adianta nada, nós precisamos reconhecer aonde nós perdemos aquilo que Deus nos deu. A Bíblia vai falar que em uma parábola, ele chama 3 homens e fala: olha, você vai receber 1, você vai receber 2 e você vai receber 5, vão e multipliquem. Só que a Bíblia fala que depois esse senhor volta e ele vai prestar contas. E ele chega naquele que tinha 5, ele fala: e aí pastor Félix, cadê os 5? Pastor Félix, está aqui os 10, servo bom e fiel, entra no meu gozo. Aí aquele que tem 2, pastora Márcia, cadê? A pastora vai falar assim: está aqui, eu multipliquei 4, glória a Deus, serva boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas a Bíblia fala que chegou naquele que tinha 1. E aí ele: opa, peraí, o Senhor é muito mau, o Senhor fala, é muito raivoso, eu não quero. Presta atenção, eu vou logo falar, eu peguei o talento e eu enterrei. Acabou, eu enterrei. E nessa noite, o Senhor está te dando uma chance agora, para você lembrar aonde você enterrou o teu talento. Esse talento não foi feito para ser enterrado. Esse talento foi feito para ser multiplicado. Talvez você está aqui já pensando: nossa, Igor, mas eu nem lembro. É hora de reconhecer que você perdeu. Não é pecado, não é errado, mas é hora de você reconhecer e pensar: eu preciso fazer alguma coisa. E aí a Bíblia vai falar em Apocalipse 3, 15, 17, não precisa abrir, eu preciso correr. Conheço as obras que você realiza, você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio e quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida e eu não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ai. Versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. 3 coisas importantes para nós reconhecermos o que perdemos e voltarmos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Ouro refinado. Nesta noite é momento do Senhor trazer de volta uma fé genuína, provada pelo Espírito Santo em meio às tribulações. A pedra preciosa, ela precisa ser passada pelo fogo para ser refinada, aquecida, encontrar o modelo ideal, para aí sim ela se tornar de fato uma pedra preciosa. Só que aqui é o processo que o Senhor quer nos levar. Só que nós paramos no meio, estamos deixando as coisas e nos acomodando com as coisas terrenas. E aí nós associamos a obra de Deus com aquilo que nós temos. Se eu estou rico, se eu estou bem, se a minha família está indo bem, glória a Deus, é de Deus. E aqueles homens, aquela igreja, Laodiceia, era uma cidade riquíssima. Aqueles homens estavam tranquilos. E Jesus fala: olha só, você não é nem quente e nem frio, você é morno, você estagnou, você parou, você não reconhece o que você perdeu.
Não é porque você tem riqueza, não é porque a sua vida está boa, que a sua família está boa, que significa que é de Deus. Não é. Mas volta, compra de mim ouro refinado. O Senhor quer te colocar de volta no fogo, para você de fato ter a estrutura que Ele te chamou para ter. Está na hora de sermos provados pelo fogo do Espírito Santo, voltar a queimar, reconhecer. Sabe, quando você errar, rapidamente o Espírito Santo fala: opa, presta atenção, você está errado. Volta, corrige, se arrependa, vai lá e peça perdão. Quantos de nós já perdemos isso? Às vezes pecamos, erramos, e nos damos conta quando outras pessoas comentam: você errou, você fica: uau, eu errei. Mas isso não vai acontecer com o alto de Quitaúna. E aí o Senhor fala: compre vestes brancas. É uma vida de santidade. Não nos inconformarmos com as coisas desse mundo, com o padrão desse mundo, mas vivermos de acordo com a palavra de Deus. E o colírio, quantos de nós estamos cegos? Que até um ditado que fala que o pior cego não é aquele que não enxerga, é aquele que enxerga, mas não quer ver. Em nome de Jesus, que a nossa visão espiritual nessa noite seja restaurada, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Número 3, bem rápido. Quando nós desejamos crescer, reconhecemos aonde caímos, aonde perdemos o talento. A Bíblia fala que tem uma coisa que é importante, que aquele machado, ele era emprestado. Repita comigo: machado era emprestado. Pensa em desespero, bate, cai, tronco, separa, faz esse processo não sei quantas vezes, perde o machado, entende que reconheceu a perda, caiu, perdi, só que pior de tudo, ele fala: misericórdia, era emprestado. O que isso quer dizer? Igreja, o Espírito Santo não é nosso, o poder de Deus não é nosso. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus, não dá para fazer a obra de Jesus sem Jesus, não dá para fazer a obra do Espírito Santo sem o Espírito Santo. O seu talento é validado, o seu dom é validado, o seu esforço é validado, mas não dá para fazer sem Deus. Não dá para pregar sem Deus. Até dá, é legal, é emocionante, ai glória a Deus, mas não transforma ninguém. Se você não vive de fato, não transforma ninguém. Eu tenho aprendido isso. Eu rasguei, eu contei, eu excluí 15 pregações por causa deste homem aí. Não vive e não prega, então vai para o lixo. Estou reconhecendo. Está assustado? Faço mesmo, reconheça. E aí ele fala: era emprestado. Só que a gente quer pegar o poder de Deus, e a gente quer que as pessoas sejam curadas quando nós oramos. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas, pastora, quando nós pregamos. Nós queremos que tenha um mover do Espírito Santo, pastor, quando nós estamos com o microfone na mão e orando. Só que eu tenho uma notícia para te dar: não depende de nós, depende dele. Então reconheça, aquilo que ele te deu não é teu, é do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele entregou talentos. O seu talento que ele te deu não é teu, é dele. Então multiplique para a glória de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês. Fala comigo: sobre vocês. Sobre nós. E quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós seremos as suas testemunhas. E vamos pregar como nunca. Vamos fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Lucas 4,18. O próprio Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, e porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Por quê? Por causa do Espírito Santo que está sobre nós. Não é nem sobre nós, mas é o Espírito de Deus
que está sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus pais. É o Espírito de Deus que está sobre todas as coisas. E é neste Espírito que nós avançamos. E por fim, quarto e último, quando você deseja crescer, você reconhece aonde errou, e você entende que tudo que Deus faz é por Ele, para Ele e com Ele. Tem uma última coisa importante, porque o profeta, quando ele escuta aquilo, ele chega e fala assim: tá bom, entendi, mas cadê? Aonde caiu? E aí talvez é uma pergunta que nos intimida, porque às vezes a gente vem e fica assim: ai, eu errei, eu falei, eu fiz, tá, mas quando? Aonde? Como foi? E aí você fica: ai, foi assim, ah, não foi? Aí você fica: fala, varão. Imagine você, vai comprar um carro, você foi contemplada com uma carta de 250 mil do consórcio. Olha a Deus aí. E aí a Carol vai numa concessionária, e aí o vendedor chega: tudo bem, Carol, prazer, meu nome é Igor, boa noite, ó, aqui estão todos os carros, todos os modelos, todos cheirosos, maravilhosos, limpos, pode escolher. Aí a Carol fala assim: eu quero um carro. Tá, qual carro? Ela: o carro. Fala: Carol, qual? Não, eu quero um carro. E às vezes nós estamos assim: ah, eu pequei. Tá, irmão, mas aonde você caiu? Ah, é porque eu pequei. Não, eu entendi que você pecou. O que você pecou? Ah, não, pequei. Tá, mas fala! Diga! Eu lembro a primeira vez que eu fui falar sobre a desgraça da pornografia. E aí eu cheguei no pastor. Ai, meu Deus, eu sou um vacilão. Cheguei no pastor e falei assim: me ajuda. Ele falou: ajuda, o que você precisa de ajuda? Ele falou assim: ó, não, era o Edilson, ele não era pastor ainda. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Aí eu falei: sabe aquele pecado que todo homem, todo jovem, todo adolescente peca? Aí ele: não. Aí você me quebra. Aquele pecado. Ele olhou na minha cara e ele falou assim: Igor, você está me chamando de idiota? Dá nome, porque na hora de fazer você não esconde. Aí eu falei: o pecado aquilo lá. Ele: Igor, fala. E aí eu falei: é o pecado da masturbação e é o pecado da pornografia. É você localizar, rastrear e falar: é aqui aonde eu caí, é por isso que eu caí. A Bíblia fala em Tiago que quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados. Aí a gente glorifica a Deus, aleluia. E aí depois ele continua: quando você confessa os seus pecados uns aos outros, você é sarado. Tem muita gente curada, tem muita gente perdoada, mas pouca gente sarada, porque falta confessar, falta falar, falta expor. Vergonha, dói. Imagine para aquele homem: pô, pastor, eu dei a ideia de expandir e eu perdi o machado. Imagina o pastor para minha cara: está de brincadeira. Mas tá bom, onde você perdeu? Aqui. Aí aquele profeta pega o discípulo: ó, ele está bem aqui, ó, está ali, ó, lá no fundo. E aí o profeta, ele olha de uma forma simbólica, apontando para Cristo. Ele pega uma madeira, a cruz. E é uma mensagem para você. Vou até descer para ficar mais legal. Ele pega aquele galho, aquele pedaço de madeira que representa a cruz. E é uma mensagem de Deus falando assim: só tem uma forma desse machado voltar a flutuar, é através da obra de Cristo. Só tem uma forma de você voltar a fazer aquilo que você voltou. Não é um apelo no culto, não é um pastor famoso, é por causa da obra de Cristo. É aquilo que Ele fez por você, porque ainda existe perdão, ainda a porta da graça está aberta, ainda tem oportunidade para você fazer, para você operar, para você avançar, para você investir. E aquele profeta, ele pega a madeira que representa Cristo e joga na água. E aí a Bíblia fala que o martelo flutua. Se coloque em pé, por gentileza. E aquele martelo flutua, aquele machado. E aí a Bíblia vai dizer que quando o machado flutua, o profeta fala: pegue-o.
Chega de querer ter as coisas de mão beijada. Chega de querer não ter esforço nenhum. O machado está flutuando agora bem na tua frente. Estenda as mãos e pegue-o. É hora de pegar de volta a tua família. É hora de pegar de volta o teu ministério. É hora de pegar de volta o teu dom. É hora de pegar de volta o talento que Deus derramou sobre você. Está na hora de você pegar de volta o primeiro amor. A vontade de servir, de amar, de estar aqui nesta casa. É momento de voltar e fazer a obra do Senhor. Igor, mas eu errei. Eu falei, não importa. Você reconheceu, você sabe que aquilo não é teu, você precisa, apontou para aquilo, a obra de Cristo vai fazer flutuar, e você vai ser perdoado e vai continuar. Meu Deus, filho pródigo, o pai está esperando, os braços estão estendidos. Aqui nessa igreja, nós estamos orando, eu estou orando com algumas pessoas que nós não teremos aquele filho mais velho que vai rejeitar, que vai ser aquele filho religioso, né? Vai ser igual aquele servo, pastor, vai ter churrasco, então vamos embora. Mas ele voltou, pecou, tá bom, não estou nem aí. O importante é que vai ter comunhão, vai ter alegria. Ele estava morto e agora reviveu. Aleluia. Mas ele estava distante, não importa.